Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua continuidade. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu e ativa o sininho das notificações. Do lado do botão inscreva-se tem um desenho de um sininho, clica ali e ativa a opção todas, porque aí o YouTube notifica no teu celular automaticamente sempre que tiver alguma coisa nova aqui no canal e você não perde nada. Te convido também a deixar um like nesse vídeo. O like é muito importante porque ele faz com que essa transmissão chegue para mais pessoas ainda. Então, se está sendo bênção para você, pode ser bênção para outra pessoa também. E o like é muito importante nesse processo. Eu quero te convidar a você fazer um compromisso consigo mesmo nessa semana. Compromisso não é comigo, não, é consigo mesmo. De estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, para comer da palavra de Deus, se alimentar no Espírito. Eu tenho certeza que se você fizer esse compromisso consigo mesmo, ao final de uma semana, só uma semana, prazo bem curtinho, você já vai perceber uma melhora na tua vida, você vai perceber o teu espírito mais sensível à voz de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Gente, a quantidade de testemunhos que tem chegado a mim, seja aqui nos comentários, seja lá no Instagram, seja no meu contato pessoal, meu WhatsApp pessoal, seja presencialmente, tem sido uma quantidade muito relevante. Eu estou particularmente surpreso pelo volume de testemunhos que eu tenho escutado e tudo isso, toda a honra e toda a glória é a Deus. Então eu falo para te inspirar e para te motivar. Você não vai fazer um compromisso comigo, não. É com você mesmo de estar aqui segunda a sexta, 7h30 da manhã, alimentando a tua alma com um pão vivo que desceu do céu. Amém? Hoje eu quero ler com você um texto que está lá em Juízes capítulo 1, me perdoe, gente. Juízes capítulo 1, versículos 1 ao 5, porque eu estou de cara com o texto aqui, e no versículo 1 já começa dizendo, depois da morte de Josué. O olho bateu em Josué e deu a confusão mental. Juízes capítulo 1, versículos 1 ao 5, eu quero ler com você e extrair dessa história lições muito preciosas. Olha o que diz a palavra do Senhor. Juízes 1, do 1 ao 5. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor os israelitas perguntaram ao Senhor, qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu, Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. E os homens de Judá disseram aos seus parentes da tribo de Simeão, venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois disso, ajudaremos vocês a conquistar o seu território. E os homens de Simeão foram com Judá. E quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos, e eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Eu falei do 1 até o 5, mas vamos ficar aqui no 4, porque o 5 já começa uma outra história, inclusive é um tema para uma outra oportunidade. Mas eu quero trazer o contexto dessa situação para você entender. Vamos recapitular aqui um pouco da história do povo de Israel, não do início, mas ali do Egito. O povo de Israel ele passa cerca de 400 anos no Egito, centenas de anos, né? E ali ele passa sendo liberto depois por Moisés, mais 40 anos no deserto. Moisés morre, Moisés não chega a entrar na Terra Prometida. Quem conduz o povo a entrar na Terra Prometida é Josué. Então, esse texto é depois da morte de Josué. Então, o povo já entrou na Terra Prometida. Mas não era, gente, apenas entrar na Terra Prometida. Houve um processo de divisão das terras e quem seria dono dessas terras. Então, a tribo tal ficaria com a região tal, a outra tribo ficaria com outra região, a outra tribo iria para outro lugar, para que assim todo o território fosse habitado. Trazendo apenas um spoiler histórico, Israel nunca chegou a habitar totalmente e a expulsar os povos inimigos, os povos pagãos que ali estavam. Inclusive, essa foi uma ordem de Deus, destruam todos os povos. Mas Israel não obedeceu a essa ordem e isso veio a gerar grandes problemas no futuro para a nação de Israel. Então aqui nós estamos num processo
onde depois da morte de Josué, os israelitas perguntam qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus, ou seja, qual das tribos vai tomar primeiro o seu território. Lembrando que aquela terra não estava desabitada, haviam pessoas ali. Então, para tomar o território, você teria que enfrentar militarmente, belicamente, inimigos pagãos, inimigos que odiavam o povo de Israel. Então, Deus responde no versículo 2. Olha só, interessante a resposta de Deus. Primeira tribo deve ser Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Note que Deus fala, eu entreguei a terra nas mãos de Judá. Mas conforme o texto vai seguir, nós percebemos que haverá uma guerra. Judá vai chegar, a tribo de Judá vai matar 10.000 guerreiros inimigos, como diz lá no versículo 4. Isso aqui, gente, nos traz uma lição muito preciosa. Qual é, Tiago? É o fato de que não é porque Deus tem uma promessa na nossa vida que nós não vamos enfrentar desafios muito grandes. Não é porque Deus está conosco que não haverá oposição. Não é porque nós temos uma palavra que a conquista vai ser fácil, percebe? Entre a palavra e a conquista, entre a promessa e a realização, existem lutas ferrenhas que nós vamos precisar passar. Isso serve para tanta coisa na nossa vida. Você que é casado, está construindo família, seja em termos de marido, mulher, em termos de pai, filho, você sabe como é difícil construir uma família. É um exercício diário, envolve investimento de tempo, você investe suas emoções, você investe dinheiro, você investe toda a sua vida. Então, mesmo que seja uma bênção ter família e que Deus queira abençoar e esteja abençoando sua família, você sabe o quão desafiador é viver em família, seja com cônjuge, seja com pai, filho e pai, primos, tios, enfim. É sempre um desafio lidar com pessoas. Da mesma forma, mesmo que você tenha um grande talento profissional, não significa que a tua jornada será fácil. Você vai ter muitos desafios na sua área, mesmo que você tenha muito talento. Você vai ter que dedicar muito tempo para estudar, para buscar contatos, para criar estratégia, para ter sabedoria em decisões, mesmo que a palavra de Deus esteja sobre você. Eu quero abrir os seus olhos porque muitas vezes temos uma ilusão, uma mentira em nossa mente que diz que quando Deus está conosco, tudo vai ficar bem, vai ser tudo fácil. E nem sempre a coisa é fácil. Na verdade, nunca a coisa é fácil. Eu não conheço grandes histórias que foram construídas facilmente. Pelo contrário, as grandes histórias, as histórias mais marcantes, as pessoas que marcaram seu tempo, a jornada delas é recheada de desafios muito difíceis. Agora, o grande diferencial é o seguinte: nós não chegamos para Deus para reclamar do tamanho dos nossos problemas. Nós chegamos para o nosso problema para declarar o tamanho do nosso Deus. Uau! Receba essa palavra, receba esse renovo, receba esse fôlego de vida para começar a semana já 220. Porque Deus está com você, mas fique atento, porque haverá oposição, haverá luta, haverão desafios. Então, mesmo que Deus já houvesse entregue as terras na mão da tribo de Judá, haveria uma guerra. Eu estou hesitando em entrar num ponto aqui, porque para entrar nesse ponto tem que entrar com muito cuidado, porque seria um parêntese grande, que corre o risco até da nossa transmissão ficar grande. Mas eu vou tentar trazer de modo bem resumido, tá? Como é que a gente equaciona isso aqui no mundo espiritual. Um fato de... Vamos pensar aqui, ó, pegar um exemplo. A Copa do Mundo acabou de acabar. O Brasil, infelizmente, perdeu, a Argentina venceu. Então vamos pensar que a Argentina, por exemplo, foi a campeã. A Argentina foi a campeã. Mas a Argentina chegou a perder jogo na Copa do Mundo. Primeiro jogo da Argentina. A Argentina perdeu de virada para a Arábia Saudita, que é uma seleção historicamente muito mais fraca. Só para vocês terem uma ideia, quem não acompanha futebol, para você ter uma ideia, a vitória da Arábia Saudita foi a maior quebra nas bancas de aposta das últimas 10, 14, 18 e 22, das últimas 5 Copas do Mundo, desde 2006. Desde 2006, a vitória da Arábia Saudita
Foi a maior quebra nas bancas de aposta do mundo inteiro. Tamanha impossibilidade da Arábia Saudita vencer a Argentina. E esse time que perdeu da Arábia Saudita foi campeão lá na frente. Né? Então, assim, a Argentina foi campeã, mas ela tomou gol, ela errou passes, ela errou chutes, ela errou cabeçadas, ela teve jogos muito difíceis, onde os atletas tiveram que lutar bastante, se esforçar bastante. Teve chute do adversário que era para entrar, não entrou. Teve, sabe? Então, o fato da Argentina ter vencido não significa que não houve uma luta muito grande. Que não houve um desafio muito grande. Agora, nós sabemos que Deus, ele sabe da história, ele sabe do passado, do presente e do futuro. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, Argentina, pode ir, eu já entreguei a Copa do Mundo para vocês. Aí imagina, né? Deus chegar com essa palavra para a Argentina, já entreguei a Copa do Mundo para vocês. Aí primeiro jogo a Argentina perde. Você fala, opa, será que foi Deus mesmo? Por quê? Porque Deus conhece o futuro. Deus conhece o fim da história. Você precisa entender isso. Às vezes nós ficamos inebriados com o problema de hoje, com o boleto que vence amanhã, com a questão que tem que resolver semana que vem, e nós esquecemos que quem escreveu a nossa história foi Deus. Então, se nós seguirmos com fé, se nós caminharmos com fé, vai se cumprir o que está escrito aqui no versículo 2. Eu entreguei a terra em suas mãos. Mas o fato de você ter uma palavra de Deus não te isenta de lutar. E é claro que o texto aqui vai dizer que a tribo de Judá matou cerca de 10 mil inimigos, versículo 4. Mas é óbvio, gente, que nessa vitória militar aconteceram também baixas militares na tribo de Judá. Então, pessoas morreram ali, pessoas ficaram pelo meio do caminho, sabe? Durante a nossa jornada, baixas acontecerão. E a gente precisa lidar com o fato de que a vida é assim. E manter o foco no alvo, sem esquecer do propósito para o qual Deus nos chamou. E é interessante que a tribo de Judá ouve essa palavra diante de toda Israel, tá? A nação inteira está reunida ali. Deus fala que a primeira tribo a tomar posse é a tribo de Judá. E Judá já fica motivado, né? Imagina, no meio de uma reunião, Deus fala assim, ó, eu entreguei essa vitória nas suas mãos. Mas aí, versículo 3, a primeira atitude dos homens de Judá é pedir ajuda à tribo de Simeão. Por quê, gente? Porque mesmo que Deus esteja conosco, ninguém nunca vai vencer sozinho. Ninguém, nunca. Nunca, 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 nunca. Tem uma frase que é muito linda, né? E eu acredito nessa frase, que fala assim, ó, um com Deus é a maioria. E eu concordo com essa frase, não quero eliminar ela. Mas o que eu quero trazer para você é que Deus, ele nos chamou para andar em comunhão, nos chamou para andar com outras pessoas. Ninguém na vida vence sozinho. Então, o fato de Deus estar com você não significa que você vai vencer sem a ajuda de ninguém, sabe? E muitas vezes o orgulho, a arrogância, ela nos impede de pedir ajuda, e nisso nós esquecemos que a ajuda dos outros, muitas vezes, é a provisão de Deus para nós. Então Judá tinha uma palavra de Deus, mas eles vão pedir reforço à tribo de Simeão. Fala, luta com a gente, que quando vocês forem conquistar o território, nós vamos lutar com vocês também. Então todos nós precisamos de uma ajuda vertical, Deus, tá? E de uma ajuda horizontal, o próximo. Tem uma anedota, e eu quero encerrar hoje com essa anedota, que fala assim, diz que havia um homem numa grande enchente, e essa enchente ela já havia destruído a cidade inteira. Aí esse homem subiu no telhado de sua casa, e ficou gritando lá, Deus vai me salvar, eu creio que Deus vai me salvar. Aí chegou o corpo de bombeiros com um bote, para poder resgatar esse cara. Aí o cara falou, não quero bote não. Deus vai me salvar. Aí chegou depois o helicóptero do exército. Falou, rapaz, sobe aí, vamos jogar a escada para você ser resgatado. É sua única saída, não tem mais jeito. Ele, não quero helicóptero do exército não. Deus vai me resgatar. Eu confio em Deus, rapaz, Deus vai me salvar. E aí vieram um monte de ajuda dessas, sabe? E ele, não, recusamos tudo. Deus vai me salvar. Resultado, aquele homem infelizmente morreu na enchente. E aí chegando lá no céu, essa é uma anedota, tá, gente? Então chegando lá no céu, o homem se encontrou com Deus e perguntou, Deus, por que o Senhor não me salvou?
eu acreditava tanto no seu poder, eu preguei para as pessoas dizendo que o Senhor ia me salvar, por que o Senhor não me salvou? E aí Deus brinca com aquele homem dizendo, filho, eu mandei um bote, eu mandei um helicóptero, eu mandei N possibilidades para te salvar e você recusou todas elas. Resultado, você está aqui comigo agora. Então, eu falo essa história para você entender que nem sempre a provisão e o auxílio de Deus vem de uma forma metafísica, vem de uma forma pirotécnica. Não, Tiago, um anjo apareceu na hora e mudou a minha história. Pode acontecer? Pode. Mas na maioria das vezes, Deus vai nos abençoar através de outras pessoas. Assim como na maioria das vezes, nós podemos ser a bênção de Deus na vida de alguém. Olha que bênção, gente. Isso eu quero. Agora eu quero fechar com isso aqui. Não é só você querer receber, mas você ser a bênção na vida de alguém. Então, da mesma forma que o Judá, tendo a bênção do Senhor, ele vai buscar o auxílio de Simeão, você precisa entender quem o Senhor colocou como seu lado para ser uma bênção na sua vida e se colocar como bênção na vida dos outros também. Olha o que Judá fala: vocês me ajudam aqui lutando contra os cananeus, que depois nós ajudaremos vocês. Ou seja, da mesma forma que Deus nos abençoa através de outras pessoas, Deus pode nos usar sendo bênção na vida de alguém. E eu espero estar sendo bênção na sua vida, em nome de Jesus, e quero encerrar o nosso devocional de hoje com isso. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado por sua palavra, muito obrigado pelo seu agir, muito obrigado pela sua provisão, Pai. Cada um de nós temos promessas, temos palavras suas, mas muitas vezes a oposição se levanta, a luta é ferrenha. Nos ajuda, Deus, dando discernimento, entendimento, Pai, que mesmo com a oposição, mesmo com as dificuldades, o Senhor está conosco, o Senhor já nos deu vitória. Guarda a nossa vida nessa jornada, Deus, e nos leva também a sermos bênção, sermos a tua mão na vida de alguém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe demais. E eu quero renovar mais uma vez no final desse vídeo um desafio. Faça um compromisso, não comigo, um compromisso com você mesmo, de estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Eu tenho convicção que Deus falará ao seu coração. Antes de sair dessa transmissão, gente, deixa o like, que é muito importante, e também comenta aqui o que Deus falou com você através dessa palavra, tá bom? Shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.